Mateus capítulo 14, verso 22. O texto diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse... Estão procurando ainda? Mateus. É porque tem... Não pode demorar muito não, irmão. Mateus, é o primeiro do Novo Testamento. O capítulo 14 é depois do 13. E o verso 22 depois do 21. Diz assim: E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte a orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo andando sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Então se aproximaram que estavam dentro do barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, que eu gostaria de fazer um paralelo desse texto com o momento que nós estamos vivenciando. É importante entendermos que quando Jesus vai convocar seus discípulos, ele chama para a base de seu ministério, de seus discípulos, ou para entrar em seu treinamento, 4 homens: Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. 4 pescadores. Nós já ouvimos aqui homens acostumados a lidar com frustração, aptos para lidar com rede vazia, com aquilo que vem para a sua mão e não é nada daquilo que ele espera, pois o peixe que Pedro esperava na ocasião já aqui citada, deu lugar às folhas, às algas, às sujeiras do mar. Mas mesmo tendo na mão aquilo que não esperava, Pedro revolve, ele transpassa a sua rede para lavá-la, para limpá-la, para não permitir que decepções do dia anterior se fixem nas malhas de suas emoções, para que ela apodreça. Me parece que Jesus está convocando pessoas fortes, gente apta para lidar com frustração, disposta a enfrentar adversidades. A base do ministério de Jesus é essa. Se nós formos olhar os seus ensinamentos, são ensinamentos que buscam pessoas fortes, ou que estão dispostas a se fortalecer nele, porque é dele que vem a nossa força. Mas os covardes também não conseguem alcançá-las. Numa ocasião bem parecida, nós vemos Jesus fazer seus discípulos entrarem no barco de dia, e o lado leste do mar da Galileia, a terra de Decápolis, a terra dos gentios, para libertar o endemoniado. Eles têm um encontro com uma tempestade, é verdade. Mas nessa ocasião o texto diz, verso 22, e logo ordenou Jesus. Em algumas traduções compeliu, outras obrigou, outras insistiu, o que indica que o discípulo não estava muito animado para entrar. Me parece que, presos à experiência anterior, eles não estão muito mais afim. Por isso que Jesus disse: entra no barco. Não, no barco. Da outra vez eu pedi, agora eu estou mandando, porque vocês já subiram de nível.
Entra no barquinho. Entra, que eu vou depois. Depois como, se tem um barquinho só? Da outra vez, se afundasse para a gente, afundava para ele. Agora estou falando, vão vocês que eu vou depois? Poxa. Vai como? Até tem texto que diz que deixaram um barquinho, mas Jesus ia sozinho. Os discípulos entraram obedecendo, sim ou não? Sim ou não? Isso. E o vento era contrário. É muito engraçado. Porque que quando nós obedecemos, as coisas dão errado. Porque o que Deus está falando, eu estou procurando gente forte, gente determinada. Gente que está disposta a enfrentar as adversidades. E dentre eles está o Pedro. Junto com a patotinha. Isso, todo mundo era discípulo, sim ou não? Todo mundo está no bolo. Mas a hora que o bicho pega, o bolo azeda para alguns. O discípulo foi embora, o vento é contrário, está escurecendo, Jesus não vem. Nem todo mundo era pescador, nem sei se Mateus sabia nadar. O negócio está ficando difícil. Aquela tribulação, um olhando para o outro, e alguém perguntando, ele vem como, rapaz, que vem? Vem, está pensando que vinha assim? Na quarta vigília da noite, tu sabe que hora é? Você deve estar pensando, sei nem que horas é a primeira. Vou saber qual é a quarta. A partir de 3 da manhã, o discípulo cansado, todo mundo com medo, olhando para lá. Quem é que vem? Literalmente tirando onda. O chefe dos crentes, Jesus de Nazaré. Vem ele andando em cima da água, dando um rolé, 3 horas da manhã. Tu acredita? Pois é, vem ele, provavelmente cantando Roberto Carlos, esse cara sou eu, não é? Vem ele, brincando, um momento extraordinário, cumprindo aquilo que disse que faria, sim ou não? Ele disse, eu vou, então eu vou, só não disse como. Quando está quase chegando perto do barco, alguém viu e gritou algo extraordinário, é um fantasma. Para quem já estava com medo, era uma boa oportunidade de correr. Mas muitas vezes a vida nos coloca em situações onde você não tem rota de fuga. Ou você enfrenta ou morre. É assim que funciona. São momentos cruciais que pessoas fazem a diferença. Pessoas cujas quais não estão muitas vezes nem preocupadas simplesmente com o resultado geral, mas com suas convicções. E foi isso que eu aprendi. Que quando nós lutamos por aquilo que queremos e acreditamos, nós nunca perdemos. Porque se morremos lutando por aquilo que acreditamos, vencemos. É assim que funciona. Se você assistiu o Patriota, foi assim. E se você conhece um pouco sobre Jesus, até a morte se enganou quando achou que ia matá-lo e frustrar seu sonho. Mas Jesus falou para o Pôncio Pilato, lembra? O Pilatão. Pilato falou, aí Jesus, eu sou o cara, se defende que eu te livro. Jesus falou, Pilatos, Zé Ruela, tu não teria poder nenhum, se o meu Pai que está onde sempre esteve, no trono e no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, está onde sempre esteve, e Deus sabe o que está fazendo. O que Ele está procurando são pessoas que tenham coragem de se posicionar. Porque aprenda uma coisa, nós somos cristãos, mas não somos frouxos. Nós somos pacíficos, mas frouxo. Fala assim, frouxo. É a sua mãe, fala. É a mãe de alguém. Não mandei se apontar para o próximo. Ninguém corre, dá uma gritaria danada. Fantasma, fantasma, fantasma. Não tinha mulher não. Escândalo masculino. Fantasma, fantasma, fantasma. Aí o Pedro, sabe, gente que tem coragem, que nem sempre acerta. Dê uma olhada no Pedro. Pedro, lembra aquela vez? Cortou a orelha do soldado. Vai se lascar. Às vezes quem é forte, se às vezes toma impulsos, faz que cortou. E não, ele não era zorro. Ele cortou porque errou. Porque provavelmente ele deu. Mas Pedro vai ser preso, provavelmente vai morrer. Vai complicar. Jesus falou, Pedro,
Caramba, Pedro, difícil andar contigo, irmão. Ô, chega aí, sem orelha, chega aí que eu vou fazer. Eu vou apagar as provas, botar a orelha no lugar. É apagar as provas e deixar Pedro solto. Ah, Pedro me cortou, mas a orelha está direitinho. Depois você lê que está tudo lá. Talvez não do jeito que eu estou falando, mas bem perto. Pedro falou: fantasma, gente. E lá do lado de fora uma voz falou: fantasma o quê? Sou eu, poxa. Falei que vinha. O pessoal olhou. É ele mesmo? Não dá para ver não, está ventando. Pedro falou: aí, se é o senhor, manda eu ir, poxa. Estou afinzão de andar em cima d'água. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Sim ou não? Claro, o barco era o lugar mais seguro, certo? Porém, quem quer viver na segurança da mesmice, nunca vai estar preparado para viver o extraordinário. Presta atenção, o lugar mais seguro era o... Não aplaude não. O lugar mais seguro era o barco, sim ou não? Se você estivesse lá, você ficava onde? Isso. Não fica triste com você não, que tinha 12. Só um que saiu do barco. Os outros 12 provavelmente ainda ficou lá dentro, torcendo para quem saiu afundar. Porque quem não se posiciona, odeia quem se posiciona. Quem não faz, detesta ver você fazendo. Quem não vai, detesta ver você indo. Você está entendendo? Eu imagino, aliás, olhe para mim. Tiago e João era sócio de Pedro. Se Pedro morre afogado, diminui. Havia até uma certa lucratividade com a morte do ousado Pedro, né? E Pedro falou: queria ir aí. Poxa. Jesus, quando escutou aquilo, o que ele falou? Ô Pedro, que vim aqui fazer o quê, rapaz? Não tem nada aqui, só vento e água, já estou indo para aí. Só que Jesus parou e falou: Pedro, dá um pulinho aqui, poxa. Jesus falou para Pedro: você não quer vir, filho? Então vem. Mas ninguém está querendo ir. Mas eu não sou ninguém. Mas todo mundo está no barco. Mas eu não sou todo mundo, meu irmão. Eu não sou todo mundo. Eu vim aqui para fazer diferença. Para ser uma voz ouvida. É assim que funciona. Ah, mas vai ter muita gente. Não vai ter não, gente. Eu fui no dia 7 de setembro, ano passado. E na Paulista, tirei uma foto com a bandeira do Brasil. Só tirei uma foto com a bandeira. Uma foto com a bandeira do Brasil. No dia 8, 63 mil pessoas pararam de me seguir. E aí, no dia 8 ainda, eu postei: ó, amanhã vai fazer 3 dias que vocês forem embora. Manda lembrança. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que aprender a se posicionar. Escute o que eu estou te falando. Olha só. O Pedro falou: eu quero ir. Jesus falou: então vem, irmão. Se você está afim de ir, vem. Pedro levantou, saiu do barco, acho que assim, ó. Segurando no barco assim, ó. É para ir mesmo, gente? Será que é ele? João, você que conhece ele bem. Vê se é, João. E João falou: vai, filho, vai, já está aí fora mesmo. E lá vai ele. Andando sobre as águas, olhando para Jesus. Enquanto você está olhando para Jesus, enquanto você está com foco. Mas no meio do caminho, gente, porque Pedro é gente. Pedro falou: nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo, hein? E aí ele começa a afundar, sim ou não? Aí Jesus, note que ele está tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. E falou: Pedro, segura aqui, homem de pouca fé. Bom, se Pedro era de pouca fé, quem ficou no barco é de pouco o quê? Um chazinho, bem fraquinho, né? Pastor, o que você quer com isso? Eu quero fazer um fechamento.
que mostre para você que a maioria de nós queremos viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Queremos fazer a diferença, mas não queremos sair do barco. Queremos fazer o que todo mundo está fazendo, mas não temos coragem de nos posicionar, de dizer, eu quero ir aí. Para quê? Para estar perto de ti, dos teus valores, dos teus princípios, dos teus conceitos. Mas talvez eu não tenha muita gente para caminhar contigo. Aliás, lá fora, Pedro estava basicamente sozinho. Quem estava era só. Então, se você quer que muita gente esteja atrás de você, te aceitando, te ovacionando, talvez você esteja no lugar certo. Nesse ambiente onde você tem muito desconforto de se posicionar. Mas fique tranquilo, com você ou sem você, nós vamos vencer, porque o nosso general é Cristo. Nós só gostaríamos, pelo menos, que você tivesse coragem de dizer depois que não fez parte da nossa vitória. Ok? É só isso. Há um respeito em não se posicionar, mas por favor, quando nós vencermos, porque nós vamos vencer. A nossa nação, eu não estou falando de um homem, não, nós não seguimos homens, nós seguimos uma visão. É isso, e é isso. E atrás disso que nós estamos lutando, de nossos filhos, de nossos netos. Hoje ele está fazendo 64 anos. Ele luta muito mais por aqueles que estão ali do que por si mesmo. É aí, ó, o presidente está do seu lado aí. Veja, o que nós estamos fazendo é para deixar o Brasil nas mãos do Senhor. E provavelmente, né, de uma forma bem interessante. O apóstolo René foi fantástico quando disse aqui. E hoje o senhor ganha muito mais meu respeito, presidente, por respeitar estar do lado de um homem, que é um dos que eu mais respeito. Então é importante nós entendermos isso, o que está acontecendo. Quando nós olhamos aqui, vamos imaginar que fosse aniversário do Tiago, depois desse episódio que eu acabei de ler. Todo mundo foi fazer um culto em agradecimento à vida do apóstolo Tiago. E aí os discípulos que eram amigos de Tiago estão lá e dizem, olha gente, nós gostaríamos de contar um testemunho para vocês. Aproveitar o aniversário do Tiago. Esta semana nós vimos um homem, aliás 2, andando sobre as águas. E Pedro poderia levantar no mesmo aniversário e dizer, gente, só para deixar claro, um dos 2 era eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo. Enquanto quem fica no barco só conta a história dos outros. O barco hoje é a nossa nação. E ela pede de nós um posicionamento. Eu quero agradecer porque o Senhor tem inspirado pastores, mas também tem acovardado muitos. Mas nós entendemos, não é para todo mundo não, querido. Então, a sua vida nos inspira, é verdade. E eu também me considero amigo, nem sei, porque a gente é legal falar que é amigo de gente importante. Então eu vim subir nos pastores aqui, né? Subi o sábado, falei, meu amigo. Foi subindo, meu amigo. Sentou perto de mim, ministro, já vira meu amigo. Mas eu sou muito honrado. E eu posso dizer que já vi o senhor cometer erros. Já vi. Mas são muito mais acertos do que erros. E eu louvo a Deus por sua vida. Muito obrigado pela honra de poder estar aqui. Não vou nem continuar falando, senão eu vou chorar. Mas que o Senhor continue sendo essa voz profética